Desligar o celular para não ir. Tá certo. Vamos lá. Olá, a nossa live de hoje é com uma das figuras mais importantes da avicultura brasileira. O senhor Irineu da Costa Rodrigues é o atual diretor-presidente da LAR Cooperativa. E nesse último mês ele assumiu também a presidência do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Paraná, o Sindiavipar. Senhor Irineu, um bom dia e agradecemos muito a sua disponibilidade para conversar um pouco com a gente sobre os desafios dessa nova empreitada, senhor Irineu. Bom dia, é uma satisfação poder estar participando dessa live, trazer um pouco da avicultura do Paraná ou da LAR Cooperativa, para darmos a nossa contribuição à avicultura brasileira, que, sem dúvida, é uma das atividades mais importantes do país, pelo que contribui com o nível de emprego, de renda e também da balança de pagamentos. Certo, muito obrigado, senhor Irineu. A primeira pergunta é sobre esse cenário, né? O senhor assumiu há pouco mais de um mês o comando do Sindiavipar, então eu queria saber qual a avaliação do senhor sobre esse primeiro mês de trabalho no comando. Bem, o Sindiavipar já tem uma caminhada de 25 anos. Hoje, a avicultura do Paraná representa já 36% de toda a produção nacional e 40% das exportações. E isso aconteceu nos últimos anos, essa expansão da avicultura do Paraná. Portanto, é uma avicultura jovem ainda, por isso ela está bem modernizada, bem atualizada tecnologicamente, e é uma associação ou um sindicato importante, que representa aí, vamos falar então de 40% da avicultura do Estado. É um Estado que já exporta para 160 países, em termos de frango, e para o Estado do Paraná, no valor bruto da produção agropecuária, a atividade da avicultura já representa 20%, ou seja, um quinto da produção agropecuária do Estado já é representado pela avicultura. Então, isso dá uma ideia da importância. E nesse primeiro mês, nós estamos, depois de nova diretoria constituída, contratamos um profissional reconhecido, que é o médico veterinário Inácio Cretz, que, enfim, tem uma caminhada aí de 4 décadas, começando pela pesquisa, trabalhou no Ministério da Agricultura em diferentes funções, foi o organizador da ADAPAR no estado do Paraná, e, portanto, tem, assim, uma credibilidade importante, não só no estado, mas em todo o país, inclusive fora do país. E assim nós acreditamos que vamos, junto com os associados, que são mais de 40, poder fazer um plano de trabalho para os próximos 3 anos. E o mês de setembro se caracterizou, então, por apresentarmos o Sindiavipar às autoridades do Estado do Paraná, seja governador, secretários, autarquias, e também para o próprio Ministério da Agricultura, onde estivemos visitando, enfim, a sua representação do Estado do Paraná. Certo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre justamente isso, quais são os planos, quais são os desafios, né? O senhor esteve com essas autoridades, quais são as demandas, os pleitos que o Sindiavipar tem, assim, não só para a questão do governamental, para esses próximos anos? Bom, primeiro que nós temos que fazer um planejamento junto. Nós não temos, como presidente do Sindiavipar, a pretensão de querer fazer entender de que nós conhecemos o setor. Claro que conhecemos um pouco, mas na medida em que nós estamos falando com secretarias estaduais, seja da saúde, da agricultura, da área de meio ambiente,
falando com o Ministério da Agricultura. Nós estamos procurando também conhecer um pouco mais o que esses órgãos pensam e onde nós podemos ajudá-los a interferir na sua ação. Junto ao governo do Estado, nós até vamos ter uma reunião proximamente com o governador do Estado para mostrar o tamanho, a complexidade e o que a avicultura do Paraná contribui com o Estado. Vamos fazer, está previamente marcado, os dias 8 e 9 de outubro, reuniões em Maringá e Cascavel. Hoje estaremos chamando as empresas associadas para falarmos do plano de trabalho, mostrarmos o que nós já pensamos, o que nós já colocamos em prática, qual é a ideia da diretoria, mas também nós queremos ouvir os associados para saber o que a eles mais interessa. Podemos dizer que só a partir de meados de outubro é que nós vamos ter o nosso planejamento pronto. Então, setembro foi um mês de reconhecimento, de divulgar a avicultura do Paraná, o Sindavipar. Tivemos reuniões com o presidente da FAEP, com o presidente da FIEP, confederações afins. Enfim, eu acredito que foi feito um bom trabalho até aqui em termos de mostrarmos a importância da avicultura do Paraná, que já tem mais de 20 mil granjas, que emprega 69 mil pessoas diretamente, e mostrar que para cada emprego direto na avicultura existem 17 empregos indiretos. Portanto, a avicultura ela representa para o Estado do Paraná mais de 1 milhão de empregos. Então, ela tem uma importância enorme. Então, é o que nós estamos procurando fazer, né? Mas também já fazendo contato com a BPA, fazendo contato com as associações da avicultura do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, enfim, dos estados que são mais representativos, por enquanto, para fazermos trabalhos juntos. O Sindipar sozinho, a nível de país, ele não deve atuar isoladamente, ele tem que atuar junto com as demais associações. E, de preferência, ou sempre, junto com a BPA. Assim, nós teremos uma representatividade melhor, nós teremos uma ideia melhor do que levar a ministra da Agricultura, enfim, a outras autoridades e ao próprio Ministério como Serviço de Inspeção Federal, onde seguramente tem muito o que melhorar, o que evoluir, porque como é que os países trabalham? Eles trabalham de uma forma que evoluiu mais do que tem evoluído no nosso país. Agora, o senhor acredita, graças a essa importância da avicultura do Estado do Paraná, é possível ser ouvido, é possível levar essas demandas tanto para a ministra quanto para o governador? Eu acredito que essas autoridades querem esse encontro, né? Querem ouvir a classe produtora. O próprio governador do Estado nos pediu que proximamente deveríamos fazer uma reunião no Palácio Iguaçu para mostrar ao governador do Estado, então, a complexidade, o que a avicultura do Paraná contribui com o Estado e o que ela pode contribuir mais nos próximos anos. Esse trabalho nós estamos compilando dados e informações, ouvindo os associados para podermos marcar essa reunião com o governador, com a sua equipe, e mostrarmos onde o Estado pode nos atender para que a avicultura do Paraná ela possa dar uma contribuição ainda maior. Então, nós estamos levantando assuntos, subsídios, ideias para levar ao governador. E não é diferente a nível da ministra da Agricultura. Certamente ela quer ouvir o setor, mas acreditamos que a nível de Ministério da Agricultura, o Paraná não deve ir sozinho, isolado.
devemos ir junto com outras associações e com a própria BPA. Certo. Agora, a gente falar sobre essa questão do momento, né, que transcorreu ao longo de 2020. A pandemia da Covid-19, ela, conforme a gente tem acompanhado, trouxe impactos fortes em outros países produtores, né, como os Estados Unidos. Mas no Brasil a situação foi bem diferente. O país tem colecionado recorde de produção e exportação. A que se deve isso, senhor Irineu? Eu acredito que o setor fez um bom trabalho para convencer as autoridades, sobretudo na área da saúde, de que o setor não podia parar, que o setor tinha condições de se adequar e provar que estava se adequando para continuar a sua atividade, porque é inegável que algumas correntes sempre pensavam que tinha que parar tudo. Então, para controlar o vírus, né, da Covid-19, tinha que fechar tudo, parar tudo. É como se assim, fazendo um trocadilho, para uma das formas de acabar com o carrapato é matando a vaca. Claro, não tendo a vaca, não tem carrapato. Mas aí acabou tudo. E tem alguém que pensava que uma das formas de não deixar o vírus se disseminar era fechando as plantas frigoríficas. Mas e daí? Iríamos nos alimentar de quê? Ia parar a produção de alimentos? O que fazer com as milhares e milhares de cabeças de frango, de suínos, que todo dia precisam ser abatidos, ou dos milhões de litros de leite que todo dia precisam ser recolhidos? Então, foi assim um trabalho duro de convencimento e de provar que não era dentro dos frigoríficos que se criava o Covid-19. Não era ali que era disseminado. As pessoas estavam muito melhor resguardadas dentro das plantas frigoríficas. Bom, era detectado a presença do coronavírus? Sim. Por quê? Porque era feito teste. Quando não fazia, onde não faz teste, não aparece a doença. Você tinha que procurar a doença. E, dado os protocolos que as plantas frigoríficas adotaram, era detectado que, um percentual pequeno, mas existia pessoas com sintomas. Não é que estavam doentes, tinham sintomas, e na medida em que tinham sintomas, eram separadas e com as pessoas que conviviam para fazer os testes. E assim se foi detectando a presença, afastando as pessoas do trabalho e as pessoas do seu convívio, ou que vinham no mesmo ônibus, até que as pessoas eram curadas e voltavam ao trabalho. Então, veja, a maior presença que nós vimos, ou surto de disseminação do Covid-19, foi pós-feriados, pós-Dia das Mães, pós-Corpus Christi, pós-Dia do Trabalho. Por que isso? Porque as pessoas se aglomeram, se visitam. Então, era onde, sempre, no pós esses feriados, que aumentava a disseminação do Covid-19. E onde é que era detectado que tinha presença? Nas plantas frigoríficas, porque ali eram feitos testes. E aí, pessoas, não sei se com maldade ou não, que tinham o desejo, parece, de fechar as plantas frigoríficas, alardeavam que era nas plantas frigoríficas que se disseminava ou se criava o Covid-19, o que rigorosamente não faz nenhum sentido, como não fez. Então, tivemos, como você falou, nos Estados Unidos, onde eles resolveram fechar as plantas de abate suínos, e quando, dias depois, se deram conta que erraram e quiseram voltar ao abate suínos, o setor tinha se desestruturado. E aí as plantas tiveram que ficar fechadas e não voltam mais, porque a produção se desestruturou. Esse risco ocorreu muito forte no Rio Grande do Sul, onde, se não me engano, 2 plantas mais fortemente foram fechadas. Mas aí houve o convencimento das autoridades públicas, a nível federal e estado do Rio Grande do Sul, de que esse não era o caminho. O que fazer com milhares de suínos que todos os dias estavam prontos para o abate.
o que fazer com milhões de cabeças de frango que todos os dias estavam prontas para o abate. Então, aí houve um problema que era isso, sim, era um problema de saúde pública e ambiental, se tivesse que sacrificar, tivesse que enterrar esses, vamos falar assim, milhões de toneladas, milhares de toneladas de produto que precisava ser dado o destino. Enfim, e a cadeia do abastecimento, da alimentação, como iria ficar? Então, se passou por momentos muito tensos e que faltou muita compreensão, mas que, no geral, houve o convencimento, a compreensão, o bom senso voltou e podemos ver que agora é página virada. Não que não exista o problema do Covid-19 ao redor das plantas frigoríficas, claro que existe, mas a credibilidade é o que reina hoje. Todo mundo sabe que aonde tem uma planta frigorífica existem testes, existem protocolos. E ali nada vai para baixo do tapete. Se existe a presença, uma suspeita, isso é declarado. E aí é feito o tratamento adequado. Eu acho que isso que é importante. Agora, nessas últimas semanas, acho que teve aquele caso da China que suspendeu as importações de asas de carnes da Europa, da Aurora, perdão, da cooperativa, afirmando ter encontrado traços do novo coronavírus em embalagens. Como o senhor avalia essa situação? A carne brasileira segue rígidos protocolos, né, os frigoríficos. O que o senhor avalia dessa situação? Bom, até onde sabemos, foi encontrado em embalagens secundárias. Agora, a embalagem secundária é aquela que é aparente. E se é que existia a contaminação, ela aconteceu aonde? No embarque, no navio ou no descarregamento lá na China? Porque ninguém consegue, se existiu ou não a presença, dizer aonde que foi a contaminação. É embalagem secundária, portanto, não é a embalagem do produto, é a embalagem principal. Porque sabe que dentro de uma caixa de embalagem tem o produto com a embalagem primária, que sai da planta frigorífica. E nessa não foi encontrado. Então, é uma injustiça o que fizeram com essa notícia, e, lamentavelmente, parece que a mídia brasileira, a imprensa brasileira, gosta muito de destruir o setor. Isso não é só agora, nesse momento. Então, parece que vira notícia. Rapidamente, aquilo que um site local, numa região longínqua do país, publica, digamos, do interior aqui de um estado, publica, alguém, né, depois de um site de maior abrangência, repica a notícia, vai a nível nacional, vai para o G1 da vida, e aí está no exterior, em tempo real. Então, não se tem esse cuidado, né, antes de fazer uma notícia, de checar se é verdadeiro, o que pode estar acontecendo, e, sobretudo, do estrago que isso pode fazer ao produto brasileiro, e especialmente a uma marca consagrada, que é o caso da Aurora que você se referiu. Senhor Irineu, agora o Brasil está abrindo as fronteiras, né? A situação parece estar voltando ao normal, grandes cidades voltando a funcionar normalmente. A gente pode dizer que o pior desse cenário da pandemia da Covid já passou? Qual é a avaliação que o senhor faz? Não tem nenhuma dúvida que o pior já passou, mas nós não podemos baixar a guarda, porque nós estamos vendo que na própria Europa tem voltado, né, aonde alguns países que parecia que já estava dominado enfim, o cuidado com o Covid-19, tem havido problemas de uma nova onda de contágio. Então, isso vai acontecer no Brasil também, não tenho dúvida disso aí. Então, nós que agora, o setor tem credibilidade, alguns órgãos públicos se dobraram, né? Eles têm que considerar que o setor sabe fazer bem feito,
é continuar com os cuidados que temos, né? Agora, é preciso flexibilizar um pouco, porque o aumento de custo que houve às empresas é estratosférico. Então, no caso da Lar Cooperativa, que eu sou presidente, isso está representando para nós 4,5 milhões de reais a mais por mês de aumento de custo para convivermos aí com todos esses protocolos do Covid-19. Por que isso? Porque os ônibus têm um distanciamento enorme, andam com a metade das pessoas. Será que é preciso continuar com esse rigor? Não dá para flexibilizar um pouquinho? É necessário flexibilizar. Nós agora conhecemos a doença, nós sabemos como prevenir, como tratar. Nós não temos tido casos de mortes de pessoas, de pessoas que trabalham em plantas frigoríficas, raramente. Bom, morte vai existir sempre, por uma causa ou outra. E às vezes nem sempre, quando é dado no diagnóstico de um óbito que é Covid-19, nem sempre nós sabemos disso. As estatísticas, com algum propósito, sendo infladas. Agora, por que não se controla nas aglomerações que tem em frente à Caixa Econômica Federal, onde as pessoas se aglomeram para buscar o benefício? Ali pode. Pessoas sem máscara, ou, sobretudo, aglomeradas, chegam até ali o transporte público, ou, enfim, de forma não isolada. Se preocupam tanto com as plantas frigoríficas. Por que, de certa forma, essa perseguição, entre aspas, que de fato existe, infelizmente? Agora, senhor Irineu, o agronegócio brasileiro tem sustentado a economia há muitos anos, décadas talvez, mas isso era algo que pouco se falava, e agora parece que todos estão entendendo a importância desse setor? Já vem de décadas que o superávit da balança de pagamento do nosso país vem do agro, onde o PIB nosso, embora muito pequeno, ao redor de 1,5% ultimamente, mas já foi negativo, seria sempre negativo não fosse o agro. Mas agora a agricultura adquiriu uma importância maior, porque nós estamos vendo que, em média, o PIB do comércio, da área de serviços e da indústria, ele tem sido negativo ao redor de 7% negativo, enquanto que a agricultura, aqui grãos, carnes, e, enfim, frutas, outras atividades, café, enfim, tem sido positivo da ordem de 3,5%, 4% até mais. Só que agora isso está muito mais claro, porque está todo mundo preocupado com a crise, com o desemprego, e quais os setores que estão contribuindo. Então, agora está muito mais claro para a sociedade que o agro dá essa contribuição enorme. Mas isso aqui já fazem décadas, né? Que é devido ao superávit da agricultura, da pecuária, enfim, do agro brasileiro, que tem anulado a balança negativa dos demais setores. Agora está mais claro. Esperamos que quem gosta do país continue nos ajudando e não venham criar condições de atrapalhar mais, como às vezes acontece. O agro está bem? Então vamos punir. É uma reforma tributária. O agro está bem? Vamos tributar mais a agricultura. A gente já ouve algumas vozes nesse sentido, ou seja, estão querendo matar a galinha dos ovos de ouro, é isso? Agora, dentro desse cenário, senhor Irineu, as cooperativas têm exercido um papel importante, inclusive nos últimos tempos a gente recebe várias notícias de investimentos que são protagonizados por ela. É o caso da LAR, né, no qual o senhor é presidente, que tem feito bastante investimentos. O caso da Frimeza, que a própria LAR é sócia também, além da Cevale e outras agroindústrias importantes. Há espaço para crescer e as cooperativas estão num caminho diferente do caminho dos outros, caindo? Especialmente no estado do Paraná,
as cooperativas ganham mais espaço a cada ano. As estatísticas mostram nesse sentido. Então, nós temos hoje, não saberia dizer, mas seguramente, mais da metade da produção paranaense, ela passa por cooperativas. Em alguns setores é mais, alguns setores é um pouco menos. E tende a crescer, porque é um modelo de organização que deu certo, dá certo, e não tem por que não continuar assim. Então, cada ano que passa, nós percebemos que há um crescimento das cooperativas de forma horizontal, se expandindo, ou também adquirindo alguma outra empresa. Então, incorporando também algumas outras atividades. Então, isso tem acontecido todos os anos. De fato, este ano, a LAR está incorporando agora a planta de abate de frango de Rolândia, que era da Grangeiro. Então, para nós é um crescimento da produção de frango dentro do faturamento da LAR, e cresce o próprio faturamento da LAR cooperativa. Na área da suinicultura, já estava anunciado, mas agora está sendo implantado o futuro abate de frango em Assis Chateaubriand, que dentro de 3 anos deve já estar processando. Então, mais uma vez, agora, nesse caso, é o crescimento da atividade, ou seja, vai se produzir mais suínos no estado do Paraná, na região oeste do Paraná, para esse abate de suínos, acho que, não sei se não falei frango, é abate de suínos em Assis Chateaubriand, que é da Frimeza, onde a LAR participa com próximo de 25% dessa empresa. A obtenção de recursos, linha de financiamento, isso tem sido um desafio para crescer? Hoje, o financiamento agrícola está muito caro, porque no passado bem recente, nós tínhamos o crédito rural abaixo do juro. Hoje o juro está na ordem, a taxa Selic da ordem de 2,5%, não falei 3% para arredondar, mais recentemente, enquanto que o crédito rural está na faixa de 7,5%. A inflação está a menos de 3%, e o crédito rural está a 7,5%. Ou seja, o crédito rural era, no passado, não muito distante, abaixo da inflação. Havia um subsídio. Agora não, está dando 2,5 vezes a 3 vezes mais o juro agrícola do que a inflação. Então, está muito caro. Então, quem toma uma linha de financiamento hoje, de longo prazo, para ampliar uma atividade, para implantar uma nova indústria, está pagando 7,5% ao ano, e é um contrato de longo prazo. O que significa isso? Que se não tiver inflação nos próximos 7 anos, o juro real é muito alto. Nós vamos estar pagando essa indústria 2 ou 3 vezes com o juro real que existe. Então, o juro agrícola está muito alto. Linhas de financiamento existem. Estão até sobrando, porque com o juro muito alto, os tomadores estão pensando 2 vezes antes de tomar o crédito. Só estão tomando em caso de extrema necessidade. Nós vamos deixar de comprar um trator novo agora. Por quê? Porque o juro está alto. Só vai comprar que está expandindo a sua atividade ou que tem uma máquina sucateada. Isso vale para o parque industrial também. Então, é preciso que se olhe para a carga tributária, é preciso que se olhe para a logística brasileira e também para o juro. Para falar em logística, né, região produtora paranaense está no oeste. E eu já havia conversado com o senhor em algum momento para falar sobre a questão da logística, ou seja, exportar o frango, levar o frango até o porto, tem problemas com ferrovia. Como que está essa situação agora no momento? Continua igual, ou seja, não melhorou, não evoluiu. Nós estamos no oeste do Paraná, a 600 quilômetros do Porto de Paranaguá e a mais de 1.000 quilômetros do centro consumidor mais importante do país, que é São Paulo.
sem considerar Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Aí fica mais longe. Então, a logística tem uma importância enorme. Não é só para atividade frigorífica, de frango, de carne de suínos, que precisa ir para o mercado consumidor, no centro do país ou para exportação. Isso também é importante para os insumos, porque na contramão da saída da produção, nós precisamos comprar corretivos de solo, precisamos comprar fertilizantes, defensivos agrícolas. Na linha de pecuária não é diferente, os insumos para a pecuária. E o custo do frete é muito alto. Então, nós temos esse problema aí desde sempre. Bom, nós temos a Ferroeste no estado do Paraná, que ela vai de Cascavel a Guarapuava, ela é pública, ela será privatizada. Por outro lado, de Guarapuava a Paranaguá, tem uma ferrovia feita na época do Império ainda. Claro que ela é obsoleta, não permite grande capacidade de carga ou de velocidade. Então, nós precisamos, sim, do estado do Paraná, uma ferrovia que seja moderna, que seja ágil, que se torne competitiva, que venha de Paranaguá até o oeste do Paraná, e de preferência que vá ao Paraguai, vá ao Mato Grosso do Sul, para poder ter mais carga, para viabilizar essa ferrovia. Isso é o que todo mundo sabe. Agora, quando vai acontecer? Vai acontecer para os meus netos? Não, nós não queremos nem para os nossos filhos, nós queremos para nós. Então, isso é urgente. Se não acontecer, não tem dúvida de que nós vamos ser atropelados pelo aumento de produção, nós que eu digo é nós, empresários, e também o próprio governo. Aumento de produção e que vai estrangular cada vez mais o escoamento dessa produção. Senhor Irineu, eu gostaria de deixar um espaço para o senhor fazer algum comentário, falar sobre a sua expectativa para os próximos anos. Não tem nenhuma dúvida de que o nosso país ele é muito importante no mundo, enfim, no ramo da alimentação, até para reduzir um pouco os problemas de fome, esse flagelo da fome que todo mundo sabe que existe e que é muito grave. O mundo está melhorando seu poder aquisitivo. Então, isso abre uma perspectiva muito boa para o nosso país. Nós somos competitivos, não só dentro da porteira, nós somos competitivos. Tanto é que cresce ano a ano a exportação brasileira, portanto, impactando de forma positiva no superávit da balança de pagamento, mas nós temos muito que crescer ainda. Um estudo recente que foi publicado, ele resume que nos próximos 7 anos, países como a Rússia poderá aumentar a produção em 9%. A Comunidade Econômica Europeia, que são 27 países, pode aumentar 12%. E aí tem os demais países, né, que podem aumentar, como Canadá, Estados Unidos, também a Oceania, a Austrália, mas não passa aí de 11%, 12%. Incrível que pareça, a China pode aumentar 15% a produção. Então, veja, a produção pode aumentar nesses países que citei todos de 9% a 15%. O Brasil pode aumentar nos próximos 6 anos 41% da sua produção. Então, veja a importância que o agro tem para o nosso país. Então, se tem essa perspectiva que nós vamos crescer tanto assim, o que vai significar? Que todo mundo vai querer vir para o Brasil para trazer as suas tecnologias, seja o conhecimento, seja a tecnologia através de máquinas, como também a questão de resolver a logística, investir aqui. Como investir aqui também em capital, investir em financiamento, investir na área de seguros, e também, se essa produção existe, ela precisa ser vendida. Então, esses agentes que fazem, que promovem as vendas, sejam corretores, agências, também terão e têm um enorme interesse no nosso país. Ou seja, nós somos o país que vai atrair investidor.
Não tenha nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Então, o agro brasileiro ele tem uma maior importância para o nosso país. Essa importância vai crescer muito na próxima década, estou falando de 6, 7 anos, não é nem uma década. E nós precisamos estar preparados para essa expansão. Seja nós, como cooperativa, como empresário, que precisamos saber que nós temos que nos arrumar para fazer a nossa parte, como também a classe empresarial do país, ou o governo, sobretudo, para, através de concessões, permitir que o capital privado venha ajudar o país e venha nos ajudar. Senhor Irineu, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente aqui nessa live, trazer todas essas informações, a falar sobre os desafios desses próximos anos para o Sindhavipar. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição, e o Sindhavipar está procurando se organizar com a experiência que já tem, também com as vontades dos mais de 40 empresas que são sócias, para termos um plano de trabalho que ele seja importante para o setor e importante para o Estado também. Muito obrigado. Agradecemos. Nós conversamos com o senhor Irineu da Costa Rodrigues, que é presidente da cooperativa LAR e que assumiu neste mês o comando do Sindhavipar. Fique atento para os nossos portais e redes sociais para saber tudo o que acontece na avicultura brasileira e mundial. Até uma próxima.